Oi, pessoal, tudo bem com vocês? 18:02 e vamos começar a nossa live de hoje com a doutora Andrea Toscanini. E aí a gente vai falar sobre sono. Olha que assunto importante para todo mundo. Eba, o pessoal já está entrando, tá bom? Para Patrícia Martins da Silva, Felinto Regi, ver se eu falei direito, eu não sei, tá bom? Então, vamos lá que a gente já vai. Tô esperando a doutora André entrar. Enquanto isso, eu vou dando boas-vindas, Fátima Arruda, Cleinha Lucena, Lilianita, Eliedelina. Nossa, esse nome é difícil. Eliede, é isso. Acho, né? Tá? V. Pascali, Juliana Benazzi, Giza, Lucicleia, doutora Andrea Toscanini tá aqui, vamos dar um oi para ela, tá? Transmitir ao... E cá estamos nós, aguardando a doutora Andrea, a gente façam perguntas todas que vocês quiserem de sono. Aí, tudo bem? Olá! Que Bem-vinda! gostoso! Que prazer em Obrigada! ver você, tudo bom? Tudo jóia! Que Como é que você gostoso está? conversar. Tô bem, tô bem. Uma delícia conversar com você, viu? Não é? Tudo em paz aí? Tudo certo aqui com a turminha. Com a turminha? Ah, quantos você tem? Eu tenho 3 meus e 2 Ah, enteadas, são 5. 5? Olha só, gente. E você consegue dormir com essa turma toda aí? Olha, a gente entrou num ritmo gostoso. Quando acabar a novena, que eu já mudei o nome, agora não é mais quarentena, agora é novena. Falei, quando acabar a novena, a gente vai Tá ter que se certo. readaptar. E não é verdade? E tua vida profissional, Andréia, como é que tá? Assim a turma vai entrando, a gente vai trocando um papo aqui. Assim, eu trabalho no HC, né? Então, Certo. no Instituto de Psiquiatria. O Instituto de Ah, Psiquiatria está fazendo um trabalho muito legal de saúde mental para os profissionais da área da saúde, principalmente aqueles que estão lidando na linha de frente com a Covid. Então, espetacular. é muito legal. Muito legal. E assim, eu fiquei afastada do hospital porque eu tenho risco, eu sou imunossuprimida, então eu fui afastada das minhas atividades no hospital. Tá. Então, eu estou fazendo todas as atividades online, dou aula online para os Olha, residentes. Hoje sim. terminamos às 5, porque eu tinha live com a doutora Ana. Falei, hoje não posso ficar até mais tarde. E as consultas online. E, É. enfim, a gente vai. Agora sim, esse mundo social, essa coisa digital, se abriu para mim agora na quarentena, porque eu era um pouco analógica. É. Então, agora isso é uma coisa boa, né? Tô É super ótimo, contente. nossa. Eu acho que para todos nós, né, Andréa? Para nós também. Eu também estou lá no HC, no Instituto da Criança, e também estou dando aula para os alunos da faculdade, tudo online. É muito É bom, né? bom, a gente aprende uma coisa nova, né? Assim, mais É, velha, é tão gostoso, né? Minha filha fala, mãe, será que a gente sempre aprende? Falo, é sempre isso aprende. Olha aqui, seus professores. Às vezes ela reclama que tem uma professora mais velha que a aula não é tão boa como um professor mais é, jovem. Eu falo, mas é, valorize, valorize, porque olha como é eu tenho isso. dificuldade também para dar É, aula, como a sua é, irmã de 22 anos é muito mais fácil para ela do que é para mim. Para sua avó é mais difícil, porque a minha mãe tem escola também, então, assim, tá todo mundo aprendendo, é muito bom. que legal. Eu É tô isso aí, estamos gostando, tem aprendendo. opção. É isso aí. Olha, agora que a Maria Suzana Buchan entrou, a gente já pode começar. É muito querida Então, essa, vamos. tá? Então vamos lá, Andréa. Só para a gente começar, eu vou respondendo as perguntas, né, da turma. Então, pessoal, pode fazer perguntas sobre sono, tudo que vocês quiserem saber. Para começar, eu vou perguntar um pouquinho aqui para Andréia, né? Então vamos lá, olha. O que é higiene do sono, Andréia? O que a gente pode entender por isso? Como é que as pessoas Legal. podem, né? Isso, higiene do sono é assim, é um conjunto de medidas comportamentais para ajudar a melhorar o sono. E aí, do ponto de vista didático, a gente usa 5 aspectos importantes para trabalhar. O Certo. primeiro é o ambiente de sono. Então, o ambiente de sono tem que ser um santuário de sono. Então, dentro das possibilidades de cada um, a gente tem que tentar adequar a iluminação, a temperatura,
o conforto, a questão do ruído. E tem medidas muito simples, então às vezes a gente não consegue aquela iluminação adequada, é só usar um tapa-olho ou um protetor de ouvido quando o barulho de fora está incomodando. Às vezes o companheiro de cama levanta num horário diferente ou chega num horário diferente. Então um tapa-olho, um tampão de ouvido. E por aí, assim, aquela luzinha, todo mundo pergunta, ai, a luzinha que fica, se te incomoda, cobre, se não te incomoda, deixa. Né? A gente vai tentando adequar o ambiente de sono. O segundo ponto é a alimentação. E aí, na alimentação, a gente conversa um pouco sobre o peso da refeição. Então, assim, se é uma refeição muito calórica, perto de dormir, mais gordurosa, ou carne vermelha, né? Aquela proteína que é mais difícil de digerir, aí a gente invade a noite com o sistema digestório funcionando. E isso atrapalha um pouco porque desvia a energia que o nosso organismo tem que fazer outras funções quando a gente está dormindo, e não digestão. Então, a gente prefere umas refeições mais leves. Dentro dessa questão dos hábitos alimentares, a ingesta dos psicoestimulantes, café, né, nicotina, às vezes alguns chás, né? A gente fala, vou tomar um chazinho para dormir, mas é um chá preto, é um chá mate, que também, né, estimula o sistema nervoso central. Camomila, ajuda a camomila? Ótimo, ótimo. É bom. Aqueles tradicionais, cidreira, erva doce, camomila, melissa, uma delícia. Evitar chá mate, chá verde, chá vermelho, chá branco, chá preto, gengibre, canela e o café, com certeza. Coca-Cola, chocolate. Certo. E leite? Leite ajuda a dormir? Todo mundo tem esse hábito, quer dizer, todo mundo. Muitas pessoas têm o hábito de tomar um leitinho antes de dormir. Criança, principalmente, ajuda? Não faz mal, não faz mal. Tá. Isso do leitinho, a gente conversa também no ritual de sono, que é o nosso quarto ponto. Tá. Então vamos lá. Alimentação, a gente cuida esses alimentos que são mais estimulantes, que podem ativar o sistema nervoso central. E também tem que tomar cuidado com os miorrelaxantes. Por exemplo, o álcool. Né? E agora, nessa fase de isolamento, a gente às vezes consome um pouquinho mais, né? E tem aquele adormecer gostoso. Só que é um efeito que lá no meio da noite o álcool vai ativar o sistema nervoso central e vai fragmentar o sono. Então, tomar cuidado também com o álcool perto da hora de dormir não é legal. É isso. E aí a gente passa... Dica ótima para todo mundo. Tá. E aí a gente passa para o nosso terceiro ponto, que é a rotina. Tá. A rotina também tem que trabalhar na higiene do sono. E uma coisa que eu percebi aqui na minha casa é o seguinte, a gente não pode tentar... E agora todo mundo já deve ter visto, porque a gente já está há muito tempo isolado. Mas não dá para reproduzir a rotina que a gente tinha agora. Mas isso não quer dizer que não tenha que ter uma rotina. Né? Então, horários diferentes, os hábitos são diferentes. O que vai compor a rotina é diferente, mas tem que ter uma rotina. Porque o nosso organismo, ele tem um modo sono e um modo vigília. E esses modos, eles têm que ser diferentes. Se eles começam a ficar muito parecidos, é o que a gente chama de achatar o ritmo biológico, aí começam os problemas para dormir, porque o meu organismo não entende o que é sono, o que é dia. Então, é o achatamento do ritmo biológico que a gente tem que evitar. Então, tem que ter as tarefas do dia e as tarefas da noite. Então, a rotina tem que existir em qualquer situação. E aí, trabalhar a rotina é uma coisa muito importante, a gente sempre acordar na mesma hora. Isso é legal. Todos os dias acorda à mesma hora. Não importa a hora que vai dormir, não importa a atividade, acorda, se expõe ao sol, que é o maior sincronizador, né, do ambiente. Porque a gente vive num planeta, a gente tem que estar em harmonia com ele. Então, eu tenho que sincronizar o meu relógio biológico com o relógio de 24 horas do planeta. E o Sol faz isso, ele junta, ele faz a ligação. Então, eu me expor ao Sol assim que eu acordo, dá um start que o dia vai começar. Então, se eu não me exponho ao Sol, eu já começo a achatar o meu ritmo do dia. Então, eu preciso manter alto esse ritmo. Então, a rotina é isso, eu ter uma rotina, eu me expor à luz. E aí, na hora que o sol vai diminuindo a intensidade, ou seja, do lado de fora da casa está escurecendo, do lado de dentro tem que escurecer também. E a gente costuma fazer o oposto.
escurece do lado de fora e a gente acende do lado de dentro. Então fica, confunde, confunde. É isso. Aí a gente tem que usar uma luz mais fraquinha, falar mais baixinho, colocar uma música Certo. mais suave, para ir sinalizando que está chegando a hora de adormecer. Porque dormir, a gente só se preocupa com dormir na hora que a gente deita na cama. A gente tem que se preocupar quando a gente acorda. Acordar Olha, e passar sério? um dia inteiro gostoso para poder dormir bem. Não adianta a gente se Lógico. preocupar só na hora que deitou, né? Tem que fazer É tudo isso. certinho. Então, aí, essa é a rotina. E aí vem o ritual do sono, que é essa dica do leitinho. Então, o ritual do Certo. sono é alguma coisa, é um momento que pode durar 30, 40 minutos de uma coisa gostosa para a gente Tá. fazer para se presentear antes de dormir. E aí cada um Certo. descobre o que é gostoso. Então eu tenho paciente que gosta de fazer escalda-pé, que bota o pé numa bacinha quente. Tem paciente que É, gosta de ler, é um presentinho nosso pra é um gente. Então, presente. tomar um Certo. leite, se isso for gostoso, se for de fácil Certo. digestão, pode tomar o leitinho, pode tomar um banho quente, fazer uma leitura. Colocar o pijama é super importante, porque o pijama, ele também é um sinalizador. Então, não é legal a gente ficar de pijama o dia inteiro, ficar de pijama no final de semana. Certo. É legal a gente colocar o pijama Certo. só para dormir. Então, pijaminha, Perfeito. leitinho, banho, leitura, tudo isso. Fazer todas essas coisas. É o ritual de sono. E aí, Nossa, a que dica legal. mais importante de todas: só vai para a Ah, cama com sono. Não vai para olha, a isso é uma cama e dica espera o sono fundamental. chegar. Ok. Espera o sono chegar e depois vai para a cama. Porque Depois aí a vai pra gente cama. dorme Senão, mais fácil e é mais gostoso. entendi. Se a gente não Então, tem aquela aquele, ansiedade, será que eu vou conseguir dormir? aqui, quem está, por exemplo, no sofá da sala, vendo televisão, que vai caindo de sono, já fica tudo pronto. Nessa hora, já, puf, vai e deita. Já vai. Aí, assim, Olha que essa coisa legal. da televisão, né? Agora foi a palavrinha Isso. mágica. É, televisão e telas, né? Que é o que todo mundo quer saber, né? A tela, ela tem, tem dois problemas que atrapalham o sono quando a gente fala em Tá. tela. O Tá. primeiro é o conteúdo estimulante. Né? É um Certo. conteúdo estimulante. Por quê? Porque tem uma variedade tão grande que você consegue entrar e achar o que te estimula no conteúdo. Então, ele é Certo. estimulante. Certo. Segundo, é a luz azul. A luz azul, ela vem, né, na via retina hipotalâmica e bloqueia a melatonina. Então, eu tenho um Certo. atraso da secreção da melatonina. Tem Isso muita faz gente com que perguntando, desculpa interromper, porque daí você já. O que que é a melatonina? a melatonina é um hormônio produzido na pineal, que é uma glândula bem pequenininha que fica bem no meio da nossa cabeça, e ele é Certo. o maestro do nosso relógio biológico. Então, a Certo. melatonina, ela é capaz de orientar, porque às vezes a gente imagina que o relógio biológico é só a hora de dormir e a hora de acordar. Mas não Certo. é. O relógio biológico, ele dita o horário de todas as funções no corpo. Então, secreção hormonal, cortisol, GH, o melhor momento para uma atividade cognitiva, a maior atenção, a temperatura, a frequência, quando começa e quando para o sistema digestório, quando começa e quando para. Então, assim, todas as nossas funções orgânicas, elas funcionam num ritmo e quem Certo. organiza esse ritmo são os clock genes e a melatonina está toda envolvida nessa maquinaria. Então, Certo. atrasar a secreção da melatonina implica em atrasar todo o meu relógio biológico, todas as funções do meu organismo. E Por as isso que telas não é fazem legal. isso. E as telas fazem isso. Elas emitem luz azul. E aí a gente Eita, acaba bloqueando a melatonina. E tem um terceiro componente que é bem recente, foi descrito esse ano, que tá? é a adicção antes de dormir. Como é que é? Então, a senhora conhece a insônia de Senhora, não. associação da Você. criança. Você. A insônia de associação da criança, que Sim, associa a presença do pai, associa o cobertor ou o sim. bichinho. O adulto associa o celularzinho dele. É Olha que mesmo? gracinha. Então é uma adicção. Olha aqui, Então ele que interessante. precisa do celular para Pra poder dormir. dormir. Então, Olha, são três coisas que o celular atrapalha: o conteúdo estimulante, a emissão de luz azul e agora a adicção. Então, é isso, triste, porque né? Mas
A Então gente teria que pode ficar no substituir. celular 1 hora. Começou o ritual do sono, é. E Começou o a ritual do televisão, né? sono, esquece o celular. E a televisão, que muita gente tem TV no quarto, como é que funciona? A televisão também é igual à tela do celular? A televisão é bem parecido com o celular. O celular é um pouco pior, mas a televisão é muito ruim. O que que eu acho, né? Sim. Cada um tem uma dinâmica diferente. Então, É, quando é uma pessoa que tem dificuldade para dormir, que tem alguma queixa de sono, ou que já passou por algum processo de insônia, então, para essa pessoa, a gente tem que ser mais rigoroso. Então, essa pessoa tira a televisão do quarto. tá. Agora, se é uma pessoa que não tem problema para dormir, que está acostumado, procura desligar pelo menos quando começar o ritual do sono, porque aí ele Certo, se desconecta e procura tá. adormecer. Então aí vai depender se ele está habituado e se isso traz alguma consequência para ele ou não, né? A gente pode dar uma flexibilizada nas Não, orientações. legal, Andréa. Quantas dicas? Olha, tem um monte de gente que entrou agora. Eu vou dar uma resumida no que você falou da higiene do sono, né? Então, primeira coisa, vê se eu aprendi. Primeira coisa, a gente tem que ter um ambiente legal para a gente dormir, né? Com a temperatura adequada, escurinho, né? Sem muito barulho. Esse é o ideal. E que dá para a gente fazer esse ambiente. Tapando o olhinho, o olho, ou colocando um tapador no ouvido também, né? Se for o caso, certo? Depois, a alimentação, gente, tem que ser uma alimentação leve. Aí a Andrea deu uma dica espetacular. Muita gente acha que tomando um álcool vai dormir rapidinho. O álcool vai você dormir rápido, ou aquele soninho, mas acorda no meio da madrugada depois. Aí pode ficar mais difícil de dormir, certo? Né, André? Tô Certíssimo. falando bem? Tá bom. Claro. Depois, a gente tem que ter uma rotina, gente. As atividades do dia são as atividades do dia, da noite. E isso, o corpo tem que reconhecer essa diferença, né? Então, quando vai escurecendo lá fora, a gente já vai acalmando, acalmando a casa, acalmando todo mundo. Certo, André? E o quarto é um ritualzinho que a gente tem que fazer para dormir, né? E nesse ritual a gente tem que ter muito cuidado com as telas, porque essas telas emitem uma luz azul, essas telas podem inibir nossos hormônios que vão dar sono, e além do que elas podem dar uma viciada na gente. Isso. É, aprendi Exato. bem, Andréa? Perfeito. Já posso sair. Não, não, eu acho super legal dar de vez em quando uma resumida, porque daí vai entrando mais gente, né? E Sim, aí sim, todo porque mundo aí vai. vai vendo. E olha, aqui, ó. Aqui eu tenho, você sabe, né? A Joana, minha companheira, minha parceira, minha sócia, né? Nas lives, ela tá aqui nos bastidores sempre ajudando, né? Então, ó, aqui que ela tá vendo, aqui que ela vai lendo o que as pessoas vão colocando. Atividade física à noite faz mal? Essa é a Vamos lá. pergunta que muita gente está fazendo. Cada um tem um cronotipo. O que é um Certo. cronotipo? Vamos lá, Cronotipo cronotipo, é um gostei. horário melhor, né? É um horário melhor para fazer as coisas. Então, algumas pessoas, elas gostam de acordar cedo, mas elas vão Tá, dormir mais cedo. E esse certo, acordar cedo, não é que só ela acorda cedo, é aquilo da melatonina. Todo o organismo dela roda naquele horário. certo. Esses são os matutinos. Então, às vezes, são pessoas que acordam 4, 4:30, 5 da manhã, prontos para o dia. É um É isso aí. cronotipo matutino. Aí a Tá, gente tem o intermediário, que é certo. 95% da população, Tá. que é em torno das 6 até umas 9 horas da manhã. É E aí. o mais vespertino, que é aquela pessoa que vai dormir 1, 1:30, 2, 2:30 e acorda bem mais tarde. Então, o Certo. que que é importante? E isso é uma coisa que o isolamento está fazendo que a gente não está aproveitando para conhecer o teu cronotipo. Porque às vezes você está inserido num ambiente Sim, social, profissional, e você é modulado pelos horários da tua rotina. certo. Agora é uma época maravilhosa para a gente conhecer qual é o seu cronotipo, ou seja, qual é o seu horário de dormir e acordar Certo. ideal, que o teu corpo funciona, porque aí tudo vai ser otimizado. Você não vai estar nadando contra a corrente do teu relógio biológico. E Certo. aí, a atividade física, ela vai de encontro ao cronotipo. Então, o que Perfeito. que acontece? Se eu sou matutina,
o meu melhor horário para fazer atividade física certamente é de manhã. Sim. Agora, às vezes uma pessoa vespertina só encontrou esse horáriozinho do período da manhã para fazer atividade física. Aí ela acorda mais cedo, que já é uma luta para ela, para poder fazer atividade física de manhã. Tá errado. Não não adianta. Não adianta, porque não vai render, né? Não vai render muito. A performance, exatamente, a performance não é a mesma. E aí, quando a gente faz atividade física, invariavelmente a gente tem microlesão muscular e essas lesões demoram mais para ser reparadas, porque o sistema não está pronto para trabalhar naquele momento. Então, aí eu posso fazer atividade mais tarde, eu posso fazer 4, 5, 6. O ideal é que termine 3 horas antes de dormir. 3 horas antes de dormir, pessoal. 3 horas antes de dormir. Por quê? Porque eu preciso do cronotipo, né? Isso, independente do cronotipo. Certo. Porque agora a gente pode escolher o horário, mas talvez na rotina não dê para escolher o horário, né? A gente trabalha, tem horário para entrar, horário para sair, enfim, filho, toda a dinâmica, às vezes a gente não pode escolher. Então, assim, uma coisa super importante é nunca prive sono para fazer atividade física, nem para nada. Privação de sono. Nunca deixe para fazer atividade física. O sono é importantíssimo. Até mais muito. Não vai dormir então, menos assim, para fazer exercício. O nosso banco no negativo da privação de sono, ele é muito maior do que o banco positivo da atividade física. Então, eu tenho alguns pacientes que eles não conseguem na semana de jeito nenhum fazer atividade física, porque não dá o horário. Eu falo, então faz no final de semana. É melhor fazer só no final de semana do que deixar de dormir para fazer atividade física. É um para frente e um para trás. Deixar de dormir é muito ruim. É muito ruim. As consequências da privação de sono são realmente avassaladoras. Não pode ficar sem dormir. Não pode. E quanto que um adulto tem que dormir? De 7 a 9 horas por dia, é o que a Academia Americana orienta. Tá. E aí, os adolescentes geralmente têm que dormir um pouco mais, né? E engraçado, e saiu até uma reportagem na Folha recentemente que os adolescentes, eles estão se aproveitando muito dessa quarentena. Por quê? Porque o cronotipo deles natural, né, é assim, dormir mais tarde e acordar mais tarde também, né? Tanto que nos Estados Unidos tem várias escolas que já estão começando mais tarde um pouquinho, né? Para ajudar os adolescentes que de manhã... Essa área é muito legal. Isso é muito, muito interessante, porque assim, o sono, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, o sono muda a quantidade, as fases do sono ao longo da nossa vida. Então, uma pessoa de 60 que quer dormir como quando tinha 20, não existe. Mas o que não quer dizer que ela possa dormir melhor. Ela tem o melhor dela dentro da realidade dela. Então, assim, dentro dessa coisa dinâmica do sono, o que acontece com o adolescente? Ele tem uma hipersonia fisiológica, ou seja, ele tem mais vontade de dormir, e também ele tem um atraso de fase do sono fisiológico. Então, ele precisa dormir mais horas, e esse bloco, ele está deslocado no período noturno. E isso tem uma explicação fisiológica. Assim, dormir de dia é diferente de dormir de noite. Então, esse horário que o adolescente precisa dormir tem uma explicação científica e tem um porquê. E aí, o que acontece? Ele já tem esse atraso de fase. Fora do isolamento, ele precisa acordar cedo, porque no colegial, né? Isso pega oitavo, nono ano, colegial. Assim, o sistema educacional brasileiro é quando eles têm que acordar mais cedo. Mais cedo. Então, assim, mais cedo, é cruel, morro de dó. E ainda tem escola, e ainda tem escola que fala assim, não, mas eu vou botar matemática, a primeira aula que é para ele pegar no tranco. Não pega. Não pega. Não adianta. Ele vai começar a fluir lá para as 10 da manhã. Não adianta, é fisiológico, não tem jeito. E é uma coisa que acontece com todo mundo. A gente na ABS, que é a Associação Brasileira de Sono, tem vários projetos e várias questões para tentar adequar o horário das escolas e especialmente dos adolescentes para poder otimizar eles, porque eles são bons, mas não às 6 da manhã. Às 6 da manhã não é o horário deles, E aí, então, assim,
E Não, aí pode. eles têm esse atraso, eles acordam super cedo. Aí eles chegam em casa, comem e dormem a tarde inteira. É isso que eu Não ia é te assim? perguntar. É exatamente isso. Se daí, até para os adultos, né? Que você falou que o tempo ideal de sono é de 7 a 9 horas, tá? Quem não consegue dormir, se dá um cochilo à tarde, repõe esse sono, isso vale então para isso que você ia falar dos adolescentes. Esse sono da tarde repõe um pouco o sono da noite ou não? Porque não tem um ambiente do sono, não tem nada, né? Então, esse sono da tarde é bem complexo, porque o que que acontece? A gente dorme por uma série de combinações que acontecem no nosso organismo. Só que uma muito É, importante é a pressão de sono. A pressão de sono é o tempo que eu tô acordada. Então, quanto ok, mais tempo eu tô acordada, maior é a minha vontade de dormir. Quando certo. eu cochilo, eu tiro pressão de sono. Então, mais uma vez, se eu tenho alguém que tem dificuldade para começar a dormir, ou que tem dificuldade para pegar no sono, com certeza qualquer cochilo vai atrapalhar o sono. Então, não faça cochilo. Certo, Mas, se é uma pessoa, e aí o cochilo, ele é curto, ele é de 20, 30 minutos, sempre antes das 3 da tarde. E certo. aí, mas assim, o adolescente, e aí, então, quando é um cochilo maior, ele rouba o sono da noite. É, que é o que Então, os a gente adolescentes tem que. sempre fazem, né? Os adolescentes, não é que eles fazem um cochilo, Eles eles dormem. apagam, eles hibernam. Eles hibernam. Eles almoçam e eles só acordam de noite. Eles Isso, acordam 6, 7. Então, assim, eles esgotaram a pressão de sono deles e eles isso. estão no momento vespertino. Então, assim, eles não vão dormir cedo. Não Não, adianta. aí Querer eles colocar dormem ele 10 uma, horas da duas, noite para dormir, não eles vai. dormem 2 da manhã, aí às 6 horas, 6 e pouco, estão acordando de novo, aí vão aqueles zumbis para a escola. É muito complicado. Aí, nesses casos, a melatonina ajuda. Ajuda a gente tentar trazer eles um pouco para o horário mais cedo. E Certo. assim, a higiene do sono, eu gosto muito, né, dessa parte toda comportamental, porque a gente tem um arsenal aqui na conversa deles entenderem o que está É acontecendo, isso, né? Então, porque isso. muitos deles se prejudicam demais em termos de Sim, performance na escola e nota muito. baixa. E aí começa aquele monte de coisa de déficit de atenção, hiperatividade, parará. Então, Isso. né, a gente precisa conversar muito e eles entendem, assim, eu não atendo especialmente adolescentes, mas os Sim, poucos que eu atendo, eu vejo que, assim, você sentar e explicar exatamente como é, e eles vendo o que está pesando, o que está sendo ruim para eles, eles conseguem, eles ficam parceiros e aí dá para fazer tudo junto. O que não dá para o é, adolescente é impor, né? Porque é é um. isso, é difícil. E assim, muita gente, você falou da melatonina, né? Muita gente está aqui perguntando, né, sobre remédios para dormir, né? É que tem cada vez mais adultos estão tomando remédio para dormir, principalmente agora na quarentena, está todo mundo preocupado com a situação econômica, está preocupado com o próprio vírus, naturalmente. Muita gente com pessoas doentes estão tomando remédio para dormir. Esses remédios viciam, esses remédios. Como você vê o uso de remédio? Ou será que a higiene bem feita do sono resolve? Sim, resolve na maioria dos casos. Então, assim, o padrão ouro de tratamento da insônia é a terapia comportamental. O que é a Certo, terapia comportamental? Higiene do sono, certo, controle de estímulos e terapia cognitivo-comportamental para insônia. Isso certo. resolve a maioria dos casos de insônia. É Tá, claro que tem alguns pacientes que a gente precisa usar medicação. É uma quantidade muito pequena e a certo. intenção não é que eles usem isso para sempre. A intenção é sempre um plano de, ok, você está sofrendo, porque o paciente que vem com uma insônia crônica, ele sofre. É um paciente sofrido, é um paciente que vem com muita Sim, queixa. Então, às vezes, isso ajuda ele a aderir ao tratamento comportamental. certo. Então, assim, a gente procura que a fase de tratamento com medicamento, que a indicação é só na insônia aguda, na insônia crônica vai diminuindo a indicação medicamentosa, ela Certo. seja bem curto prazo. E muitos medicamentos usados para tratar a insônia, sim, eles podem levar à dependência, podem levar à tolerância, depois é difícil tirar. Ah, né? Então, então a gente tem que tomar cuidado com um medicamento para dormir
E agora nessa fase, às vezes acaba usando outras coisas. Vai no antialérgico, né? Ah, Vai vai. vai no Antiemético. Dramin, isso, vai no que tiver ali à mão para tentar dormir. Mas eu acho que o importante é a gente ter em mente as medidas comportamentais. E o E quinto item, assim, acabei nem falando. Fala. não, ia te fazer uma pergunta, porque tem muita gente também perguntando assim, insônia, você tem insônia e de repente você acorda 3 horas da manhã e não consegue, fica virando, vira de um lado, vira do outro. Nessa situação, o que que diz a higiene do sono? A gente tem que sair da cama ou tem que ficar Sim, tentando dormir? tem que sair da cama. É, né? Isso é aquela outra técnica, é o controle de estímulos. Então, o que, que é o Tá, controle de estímulos? É assim, eu dar um estímulo para o meu cérebro e ele me dá uma resposta. Então, eu vou dar um estímulo para ele, cama. Ele vai me responder o quê? Sono. Ou namorar. Se eu der para ele um estímulo, tem que ter essa opção. Se eu der para ele um estímulo, cama. Só que quais coisas eu faço na cama? Ah, eu fico acordado de madrugada, eu fico ansiosa na cama, eu leio na cama, eu trabalho na cama, eu assisto televisão, eu jogo videogame, eu como. Eu faço certo. 10 coisas na cama. Quando eu apresentar para ele o estímulo cama, ele vai me responder isso. É, e Qual tudo é a isso. chance de eu dormir? É É, um sobre aquele monte de coisa que eu faço. certo, Então, quanto menos coisas eu fizer na cama, maior a melhor, chance de eu dormir na cama. Então, certo, se eu tô acordada na cama, eu saio. certo, certo. Fiquei 15 minutos acordada na cama, saia da cama e Sai da cama. volta o ritual do sono. Olha só, Então, gente, qual isso é era o teu muito ritualzinho importante. do sono? Ah, era uma leitura, era volta o ritualzinho do sono e quando você tiver sono, volta para a cama. E se eu não tiver sono, não volta para a cama. No dia seguinte, a sua pressão de sono, ou seja, o tempo que você ficou acordado, vai empurrar você para a cama mais cedo. É Então, isso. não fica acordado na cama. Tá? E meditar é outra dúvida que todo mundo tem aqui. Meditar ajuda o sono? Quem faz meditação? Meditar é muito interessante, ajuda quem Tá, faz e quem gosta, né? É uma tá, técnica que a gente não pode impor tá, para todas as pessoas, porque algumas são bem resistentes. Mas tá. dentro do ritual do sono, o final é relaxar. E aí, para relaxar, cada um pode escolher aquilo que lhe agrada. Então, se você Certo, gosta de meditar, medita. Se você gosta de ouvir uma música calma, se você quer fazer uma respiração diafragmática, se você quiser fazer aquele relaxamento muscular progressivo, o que você certo. quiser fazer, tem gente que gosta de óleos, incenso, perfume. Tudo que você gostar e você percebe, você se conhece que não te atrapalha, pode fazer no ritual de sono. Legal. Super, Andréa. Nossa, olha, gente, quantas dicas aqui a Andréa tá dando pra gente, hein? Olha lá, hein? Então, ó, à noite, só vou repetir essa. Você tá com insônia, quando no 3 horas da manhã, tá 15 minutos sem dormir, sai. Sai e vai fazer outra coisa, porque cama tem que ser para dormir ou para namorar, como a Andréa falou. Perfeito. Isso Aí, olha, mesmo. tem outra pergunta aqui, ó. Sabe uma outra Dormir, coisa? você Deixa eu falou, te né? falar. Desculpa, fala. Diga. Deixa eu falar. Às vezes a gente confunde insônia com sintoma de insônia e fica muito Ah, preocupado. Então, assim, todo mundo uma vez demora mais para dormir, ou se tem um compromisso no dia seguinte, custou a dormir, ou se tá com alguma dor diferente, né? Então, isso são todos sintomas de insônia que precisa tratar, precisa conversar. Claro que a é, gente tem que se preocupar, mas é importante também a gente não achar que, eu acordei no meio da noite e tenho insônia. Não, todo mundo pode acordar no meio da noite, todo mundo pode um dia acordar antes do despertador, que não necessariamente é a síndrome insônia crônica. Pode ser um sintoma de insônia e pronto, né? certo. Perfeito, isso é super importante. Nossa. Então, e aí você tinha dito, né, que todo mundo deve dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, né, para manter esse ritmo de sono, né? Tá. E no final de semana tem muita gente que gosta de dormir um pouco mais. Ou que porque foi dormir tarde, sexta, aí vai dormir até mais tarde, sábado. Isso atrapalha esse ritmo. Quem já tem dificuldade deve, mesmo no final de semana, manter esse ritmo de acordar todo dia na mesma hora?
Quando a gente está com um paciente que já tem dificuldade para dormir, a orientação é que o horário de acordar seja o Tá. mesmo, inclusive aos finais de semana. Dormir, a gente é um pouco mais flexível. Por quê? Porque eu conto que se a pessoa está acordando naquele mesmo horário, ela vai ter a pressão de sono, então ela não vai aguentar ficar acordada até muito mais tarde. Então, É, em tratamento comportamental para insônia, deve acordar inclusive aos finais de semana no mesmo horário. Fora do tratamento comportamental para insônia, o legal é a gente não diferenciar muito. Não acordar, por exemplo, a meio-dia no sábado, se eu estou acordando às 8 da manhã todos os dias. E aí, outra coisa também, que é super importante, o sono não se recupera. Então não adianta dormir 5 horas de segunda a sexta e dormir 15 horas sábado e domingo. Não não adianta. adianta. É cada dia. Isso Por mesmo. É quê? cada dia. Porque a gente, por exemplo, se eu me exponho a um rinovírus, resfriadinho normal, se Certo. eu tô privada de sono na segunda, eu me expus na segunda, eu só vou dormir mais no sábado. Sábado eu já tô resfriada, não adianta. Então, assim, o sistema imunológico, a produção dos anticorpos, a mesma coisa acontece com secreção hormonal, né? A gente secreta GH no sono de onda lenta, prolactina para quem tá amamentando. Então, assim, a gente precisa do sono para poder funcionar. O sono não é uma capacidade, né? Eu falo para eles, não é você não consegue, eu não sou capaz de dormir, é uma necessidade. É Então, quer isso, é uma... você queira ou não, uma hora é uma necessidade vital. Ninguém aguenta ficar sem dormir. Então, assim, a gente tem que entender que o sono é todo dia. Eu preciso todo cuidar do dia. meu sono todo dia. Não adianta privar segunda a sexta e dormir, hibernar sábado e acordar domingo, que não vai funcionar, não. Olha, gente, sono é todo dia. Ó, tem muita gente pedindo para você explicar de novo o que que é a melatonina e se pode tomar melatonina para ajudar a dormir. Tá? A melatonina é um hormônio, a gente fala que ele é um cronobiótico, ou seja, ele não é indutor de sono. A gente não toma melatonina para dormir. A melatonina, ela é usada para regular o meu relógio biológico com o dia de 24 horas. Então, a indicação formal da melatonina em medicina do sono é transtorno de ritmo circadiano. Então, o que é o Explica isso. transtorno do ritmo circadiano? São desajustes entre o meu relógio biológico, é, é um desajuste entre o meu relógio biológico e o dia. Então, vamos supor, eu durmo muito cedo, eu durmo às 8 e acordo às 4 da manhã, mas é difícil a minha rotina social com esse horário. Ou eu vou dormir às 2 da manhã e acordo às 10, mas eu não consigo emprego que eu entre meio-dia. Então, esse é a indicação da melatonina. E como que o adolescente que tem esse atraso de fase. Então, e aí tem algumas outras, né, peculiaridades que a gente também usa. E como que a melatonina deve ser usada? Já que ela não é um hipnótico, não adianta eu tomar melatonina, deitar e esperar que eu vou dormir. Não vou. Não vou porque ela não é hipnótica. Então, a melatonina tem um horário certo para ser tomado e ela É, precisa ser tomada todos os dias no mesmo horário. É uso contínuo. é Então, não é isso. para eu tomar um, né? E a melatonina no Brasil, ela pode ser prescrita pelo médico, pode ser manipulada, tem várias formulações, e o horário que você vai tomar é o horário que teu médico combinou com você que você precisa daquele pico naquele horário para ajustar, para atrasar, para sincronizar. Então, a melatonina é um hormônio cronobiótico que auxilia o nosso ritmo biológico, não é indutor de sono. Por isso, gente, é isso aí, olha. E a melatonina é um hormônio, é importantíssimo isso, porque a gente só pode tomar qualquer medicamento com orientação médica, tá? Inclusive a melatonina. Eu tô vendo aí que tem várias pessoas passando quanto que tá tomando, que dose que tá tomando e que hora que tá tomando. Olha, isso é para cada um e cada um tem que ter um médico que vai orientar a dose, tá? Dose de um não serve para o outro. O corpo de um é completamente diferente do corpo do outro, tá? Lembrem-se disso sempre, né? Só para a gente pontuar essa coisa da melatonina, né? Porque as pessoas, às vezes, a gente vê, não sei se você vê isso na sua prática,
Todo mundo quer muito assim uma solução mágica para o problema do sono. A tendência do mundo hoje, as pessoas, acho que com a comunicação que é rápida, tudo que é rápido, todo mundo quer resolver tudo rápido e quer resolver tudo muito medicamentosamente, né? Então, eu quero tomar um remédio para dormir, eu quero... Você acredita que as mães, às vezes, querem dar até melatonina e outro para criança dormir? Porque tem criança que acorda a noite inteira mesmo, né? Várias vezes. São Sim, dinâmicas familiares, assim, da própria criança e da própria família, que às vezes fazem com que isso aconteça. E aí as mães ficam querendo dar remédio para a criança dormir, elas querem tomar remédio para dormir. Eu acho que a gente precisa acalmar um pouco o mundo hoje nesse sentido, né? Eu acho que a sabe melhor coisa para a gente resolver o sono está dentro da gente mesmo, né? Com todas essas isso. dicas comportamentais que você está dando, não é isso, É, Andréa? eu vejo que assim, a nossa sociedade, né? Eu dou muito aula de privação de sono e a OMS, ela considera a privação de sono como uma doença não reportável, a maior da história da humanidade. Por quê? Olha, Metade do mundo metade do mundo dorme abaixo do que a daqui. academia recomenda. Então, assim, e isso foi muito engraçado porque teve um dia que eu estava super cansada, eu precisava. A minha filha joga vôlei, estava saindo do clube, eram quase 10 horas da noite, eu já estava brava, e eu caí na marginal e eu vi aquele monte de luz, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, isso não tem volta. Não tem Não tem volta. volta, não tem volta, né? Não tem. Então, assim, a gente precisa se conscientizar, tem que partir da gente, dessa coisa do comportamento. Porque existe hoje um comportamento que é bonito fazer academia meia-noite, é bonito ir no supermercado de madrugada, é bonito acordar cedo, 4 da manhã. E não é bonito, e não é legal, né? Então a gente tem que respeitar o nosso limite da nossa saúde, porque lá na frente a conta vai vir, não tem Exato. escapatória. Né? Então, assim, esse momento eu acho que é o momento que a gente pode pensar nessas coisas, se realmente essa aceleração toda traz tanto benefício. Sabe que, por exemplo, estava explicando para os esse final de semana, há poucos anos, antes de existir a luz, o Ah, nosso ritmo de dormir e acordar era muito diferente. Depois completamente. que veio a Revolução Industrial, que foi inserido o conceito de produtividade, progresso e tudo isso, e que fez com que a gente dormisse menos. A partir da Revolução Industrial, o ser humano começou a dormir menos e a É, privar sono. E aí a gente começou a ter um monte de consequência metabólica que não tinha antes. sim, Pela sim, própria privação de sono. A gente deixou de ter a siesta, todos tinham siesta. sim, O sim. tempo total de sono diminuiu e a gente começou a iluminar a noite. É Então, isso. é claro que são coisas que podem ser boas se a gente controlar e não se elas nos controlarem. Então, ter Exato, consciência de que você está exato. fazendo realmente porque você escolheu e aquilo que você quer é uma coisa. Agora, ir desenfreadamente nessa loucura é diferente, né? Porque a consequência vai vir para todo mundo. E esse ambiente social, e isso que a OMS reporta, ela reporta porque justamente esse tipo de doença é uma coisa que ela é um resultado de fatores sociais, ambientais, psicológicos relacionados ao progresso e tudo isso, não volta. Não Então, volta, assim, não quem volta. pode puxar o freio de mão é a gente, É isso, né? é isso. É, Porque não tem volta. é Esse isso. celular não tem volta, Não não tem tem. volta. A Você falou ponte toda tudo, André. iluminada, É. as pessoas trabalhando às 10 da noite, Mas é a a gente pessoa está que tendendo pode. a virar, né? Cada vez mais a gente está tendendo a trabalhar mais. Por isso que eu acho que com essa quarentena a gente tem que, num certo sentido, aprender isso. A gente ficou mais em casa. Então, essa vida social noturna, que era muito agitada, na maioria das cidades, né? Todo mundo jantar, você ia nos restaurantes, bares, tudo assim de noite, de segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias lotados, né? Agora as pessoas estão mais em casa. Talvez isso a gente tenha que aprender mesmo, a começar a determinada hora a desligar as nossas luzes externas para as luzes internas também se acalmarem um pouco e a gente dormir mais, né? Talvez E vai ficando mais tarde, né? Vai ficando isso, cada vez mais tarde. Não é que a gente sai do trabalho às 5, passa às 6, conversa com os amigos até às 7, chega em casa às 8. Não, a gente sai do trabalho às 8, passa em algum lugar, fica até às 10, 11, chega em casa à meia-noite. E meia-noite. aí Aí pronto, priva sono. até a adrenalina baixar.
sabe, às vezes a gente não entende por que que a gente tem tanta ansiedade no mundo contemporâneo, porque, no mundo inteiro, né? Por que que tem tanta doença crônica, tanta doença cardiovascular, até câncer, essas coisas. Às vezes isso tem a ver com essa privação de sono, que é, eu acho, Muito, característica de muito. todos os Nesse tempos. trabalho, nesse trabalho da OMS, eles citaram as 10 principais causas de morte nos Estados Unidos em 2016 e 2017. 8 relacionadas à privação de sono. Olha só, 10 principais causas de morte. 8 relacionadas à privação de sono. 8. 80% das causas de morte nos Estados Unidos em 2016, 2017, por causa consequência direta ou indireta da privação de sono. Nossa, É André, triste, né? Mas informação. é super importante. Privação de sono é... Privação de sono faz isso. E aqui uma pergunta assim, não dormir engorda? Perdi a tua pergunta, Ana, travou. Travou. Não dormir engorda? Faz a gente ficar... Olha, tem uma questão muito interessante. Como a gente tem esse nosso relógio biológico, então, à noite, os horários, o horário que a gente fica acordada muda o que a gente tem vontade de comer. Então, por exemplo, se eu acordo 3 da manhã, eu não vou comer salada. Sim. Eu vou comer um chocolate, com certeza. Eu não vou comer. Então, assim, quem fica acordado em horários diferentes daquilo que o teu organismo te pede, vai ter uma vontade de comer uma coisa diferente. E isso, com frequência, altera o peso. Agora, tem outras coisas importantes aí na privação de sono e também na apneia. A apneia também é uma outra grande doença do sono. Que vem junto com toda essa coisa do nosso estilo de vida também, do sedentarismo. E aí, o que acontece? A gente tem um aumento muito grande das doenças cardiovasculares e a gente tem aumento da resistência insulínica, aumento da chance de ter diabetes tipo 2. Então, tudo isso que é por conta do sono acaba convergindo no ganho de peso. Porque a pessoa que dorme mal não tem vontade de fazer atividade física, mas tem vontade de comer coisa errada. E aí os horários errados favorecem o ganho de peso. Então, não é que dormir bem emagrece. Dormir bem te deixa bem para você fazer o que você quiser. Quer fazer atividade? Quer. Não quer fazer atividade? Não faz. Mas a cabeça funciona melhor, o corpo funciona melhor. E aí você escolhe o que você quer fazer. Agora, não dormir bem, você não tem tanta escolha, porque cognitivamente você fica rebaixado, o organismo, a psicomotricidade não responde ao seu comando. Então, quando a gente não dorme bem, não é a gente que está no comando 100%. Então, o importante é dormir bem, para você poder fazer o que você quer. Isso aí. Nossa, que legal, Andréa. Olha, as pessoas estão elogiando pra caramba. Legal, tô adorando. Já vi um monte de amiga minha aqui. Live espetacular. E olha, voou o tempo. Você acredita que já estamos no fim? Voou. E olha, gente, Andréa deu dicas fantásticas. Essa live vai ficar salva, tá bom? No IGTV, certo, Joana, né? No IGTV, da doutora Ana, tá? E assim, gente, é uma das coisas legais que a Andréa falou agora, especialmente aqui, olha, de cada 10 causas de óbito, 8 estão relacionadas à privação do sono. Sono é saúde, gente. Sono é muito importante, né? E a gente consegue ter uma higiene do sono se a gente tem vontade, sem remédio, sem nada. Dá para dormir bem, mas a gente tem que ter um treinamento, né, Andréa? É isso mesmo, dá para dormir bem sem remédio. De dicas para as pessoas, assim, agora, infelizmente, a gente vai ter que fechar, né? Porque termina que cai a live, né? Sim, eles derrubam a gente. Né? Então, pode agora, a palavra está com você, Andréa, já vou te agradecer, mas depois agradeço de novo. Bom, então assim, o mais importante de tudo é não privar sono, ter uma hora certa para você acordar, aproveitar para conhecer o teu cronotipo na quarentena, saber se você é mais vespertino, mais matutino, usar isso para construir a tua rotina, que você vai ver que tudo vai ser mais fácil quando a gente está nadando a favor da corrente, né? A gente não está brigando com o nosso ritmo biológico. E é normal um dia ou outro dormir mal, ficar mais cansado, ficar mais choroso, ficar mais alegre. Isso não é insônia. Insônia é uma
doença diferente. Então, às vezes, a gente se preocupa demais porque fica 1, 2 dias sem dormir bem e não precisa se preocupar tanto. Não fique acordado na cama, só vá para a cama quando você tiver com muito sono. O dia é o dia, a noite é a noite. Deixa cada um num cantinho. Legal. Adorei, adorei. Manda um beijo gigante para Joana, que é uma querida. Tá E foi ótimo. Fiquei super, tava nervosa. Falei, meu Deus, eu vou conversar com a doutora Ana. Para com isso, imagina. E nada, a melhor coisa é a gente conversar. Super aula pra gente, André. Aprendi gostoso, demais, obrigada. Aprendi demais. Eu tenho certeza que as pessoas também estão vendo aqui, todo mundo adorou. Passou aqui o Ricardo Freitas, passou a Fernanda Marolato, passou um monte de gente legal, né? Que para quem eu quero mandar um beijo também e para quem eu sempre desejo bons sonhos, né? E Andréia, espetacular você deu uma aula. Obrigada. Todo mundo, tá? Queria te agradecer de coração e espero que a gente faça outras, porque o assunto não se esgota, né? As pessoas têm muita dúvida desse tema, né? Incrível o número de pessoas que ficaram aqui assistindo a gente direto e reto. Sucesso total. E eu só tenho a te agradecer, tá bom? Tá? Joana tá aqui. Obrigada, foi ótimo. Joana, minha beijo. Sócia, companheira, Sim. parceira, nossa, incrível. Que patroa. Né? Ah, ela é uma querida. É uma querida. Andréia, tá joia. Obrigada. Imagina, um beijo enorme. Tchau. Tchau.